Bom dia. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. O programa de hoje é dedicado especialmente à senhora que acordou sorrindo. Principalmente a senhora que vai para o tanque hoje lavar roupa feliz. Principalmente a senhora que vai pegar a pia cheia de louça suja e vai lavar sem reclamar. É para a senhora. Programa de hoje. Sabe aquele dia que a senhora acorda felizona, que não reclama de nada? Eu sei, eu conheço, lá em casa é assim também. Esse programa é dedicado à senhora, né? Porque a senhora, se a senhora me entende, a senhora deve estar como eu, aí, com uns 20, 30, 40 anos de casada já, né? A senhora não tem aquele dia que, né? Que a senhora acorda e fala, nossa senhora, hoje eu vou capinar o quintal, vou estender roupa no morador, vou fazer tudo, né? Aí fica lembrando, por que será que eu estou tão feliz? Aí a senhora lembra do azulzinho, né? Tem imagem do trem aí? Tem imagem? Tem imagem? Aí a senhora lembra, né? Dessa magia, né? Dessa mágica que deixou a senhora feliz, que botou a senhora para lavar roupa, feliz da vida, fez, ó, lancheira das crianças, 4 horas da manhã, marmita do marido. Oh, beleza! Como é que um remédio faz um milagre, né? Na vida das mulheres, né? Que loucura! E diz que o milagre dura até mais do que uma noite, né? Mais do que um dia, não sei. É por isso que eu convidei um homem que entende desse milagre aí, né? Para estar com a gente hoje, porque, gente, esse azulzinho é aquele remédio, né? É aquele remédio que toma, né? Para quem está na dificuldade, toma para, né? O negócio funcionar, né? Esse é o remédio que os homens que têm problemas para namorar tomam para o trem funcionar. É o remédio para disfunção erétil. A senhora deve estar perguntando, será que o Carlini está falando do Viagra? O Carlini está falando, só que eu não vou falar Viagra no programa, porque Viagra é o nome de um deles e eu não vou fazer propaganda do Viagra aqui no programa. Então eu vou falar azulzinho, tá bom? Porque senão eu vou ficar fazendo propaganda de marca. Então eu vou falar azulzinho. Nós estamos completando 20 anos do azulzinho, que está deixando a vida de muita gente azul. E quem entende muito do azulzinho é o Dr. Pedro Romanelli. Já tem ele aí? Já dá para mostrar ele na câmera? Cadê? Dr. Pedro Romanelli, gente, é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, aqui de Minas Gerais, coordenador do serviço de urologia lá do Hospital Madre Teresa e é o homem da cirurgia de robótica. Ele faz operação de robô, ele é o Robocop da operação. Bom dia, doutor Pedro. Tudo bem? Bom dia, é um prazer, Carlinhos, estar aqui. Ainda bem que o senhor tem a mão pequena, né, doutor Pedro? Porque o urologista, a primeira coisa que a gente olha é na mão, né? Tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui. Prazer para nós. Doutor Pedro, o tal do azulzinho revolucionou a vida dos casais que eram entristecidos, né? Mudou a vida não só por ter permitido que homens que não poderiam mais ter uma vida sexual, melhorar a vida sexual dos homens, mas até para colocar esse assunto em discussão. Isso é um tabu, ainda é um pouco, mas era muito pior há 20 anos atrás. E a possibilidade de a gente conversar e discutir sobre isso, brincar sobre isso, muitas piadas surgiram, isso acaba diminuindo muito o preconceito e permitindo que as pessoas procurem ajuda, procurem melhorar. O povo não falava assim, não fazia brincadeira? Tipo assim, eu sou broxa, ninguém falava, não? No universo masculino sempre aconteceu de se brincar sobre isso, mas acho que a coisa tomou uma proporção maior, as pessoas começaram a brincar disso com as mulheres, né? Isso, todo mundo começou entrou na roda de todo mundo essa conversa. Então o azulzinho fez o trem entrar na roda mesmo. Ô, doutor Pedro, me diz uma coisa. Quem mais gostou do azulzinho, o homem ou a mulher? Acho que é uma revolução para os dois sexos. Os dois, né? Eu acho que a gente não tem ideia de como que um problema sexual impacta na felicidade da família em toda. Porque o homem que às vezes está com um problema, ele acaba descontando isso na esposa, nos filhos, no trabalho. Então isso realmente, né, a pessoa está bem com ela mesma. Isso faz com que essa felicidade alcance outras pessoas também. Vamos ouvir um depoimento aqui de uma pessoa
beneficiada? Vamos. Vamos, cara. Bom dia, doutor Ricardo Tavares. Bom dia. Tudo bem? Tudo azul, doutor Ricardo? Não, eu Tudo sou azul. mais preto e branco, né? Por quê? Eu sou atleticano. Mas o que eu não falei nada Pois de é, futebol? tudo azul? Não. Hã? Para alguns, tudo azul. Tudo azul? Para alguns, sim. Bom dia, bancada. Bom dia, Bom dia. telespectadores. Doutor Um dia Ricardo, esse abençoado. remédio, então, revolucionou sua vida? Olha, a minha não. Não? Porque eu não faço uso dele ainda. Ainda. Tiago, o Éder não está aqui não, hein? Pelo amor de Deus. O senhor Eu não faço. faz uso? Não, eu não faço uso ainda. E o seu mas parceiro? O meu parceiro não faz uso, porque eu não tenho um parceiro. Ah, eu esqueço. O senhor é casado com uma mulher, Com né? uma mulher, É porque vem tanto justamente. convidado casado com pessoas do mesmo sexo que às vezes eu confundo. Que às vezes, não só você, mas nós da bancada. A gente confunde, É, né? costuma, mas O eu senhor não. é casado com Dona Cristina. Com Cristina, isso. A Eu Dona Cristina está satisfeita. acredito que sim. Nunca reclamou. Nunca reclamou. Sem o azul. Sem o azul. Mas se Por precisar, enquanto, vai usar. Se precisar, É. procurarei um médico especialista, sentamos, conversamos, porque eu ainda tenho um outro problema, eu sou diabético, né? Então eu E preciso diabético não saber. pode tomar? Diabético realmente não pode hoje tomar um azulzinho, doutor? Não tem proibição nenhuma, Sim. mas realmente é importante avaliar a condição física do paciente, porque muitas vezes o problema de ereção é só o começo, às vezes, do próprio diagnóstico do diabetes, né? Sim. Às vezes a primeira manifestação do problema vai ser com o problema de ereção. Então, quando você tem algum problema de saúde, que se vá ao médico, discutir, conversar e avaliar qual a melhor medicação, se é medicação. Então, isso tudo realmente é O senhor importante. tem clientes diabéticos que tomam azulzinho? Muitos, porque o diabetes, inclusive, é uma grande causa de disfunção erétil, de impotência. Olha, então o senhor é uma exceção, que eu o senhor sou uma está mandando exceção. ver e a diabético. Eu sou uma exceção, O senhor é o sim. Superman. E ainda tenho uma idade, né? Eu tenho 62 anos. Já era patabrocha, doutor Ricardo? É, a idade, quanto mais velho, esses problemas Sim. vão ficando mais comuns, mas a gente acha também que é só problema de pessoa mais velha. Mas e não. é comum em várias faixas etárias, mesmo para gente mais jovens, né? Daqui a pouco eu vou perguntar, que na internet já estão dizendo aqui, doutor, que esses meninos novos de 18, 20 anos que ficam isso é tomando triste. êxtase e bala, estão tudo broxa aí e tem que tomar o azulzinho para conseguir fazer os trem. Mas convidei para o programa de hoje um dos maiores galãs da sociedade belo-horizontina, José Aparecido Ribeiro. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Carlinhos. Bom dia aos telespectadores e à bancada. José Bom Aparecido dia. Ribeiro, assim como o cidadão Éder, é o homem que tem mais namoradas no Brasil. Não digo ao mesmo tempo, mas é o homem que mais coleciona namoradas bonitas no Brasil. Zé Aparecido, quantos anos o senhor tem? O senhor pode falar? 51, Carlinhos. E o senhor, Muito bem boa vividos, ideia. graças a Deus. E o senhor é assim cortejado pelas mulheres em virtude apenas da beleza ou em função da sua destreza? Primeiro é a bondade dele falar isso comigo, né? Meu amigo, né? O Já telespectador conheci sabe várias das suas disso. Né? namoradas. Carlinhos, eu só tenho... Quando eu tenho É uma. apenas uma. Lógico. Né? Não tem nada disso, não. Mas em relação ao Viagra, Carlinhos, eu já experimentei e Já experimentou? realmente é muito interessante, mas veja bem, Funciona não mesmo, tem tá? não tem nada que substitua a química humana, né? A boa relação, né? O Viagra, eu tenho um amigo, Carlinhos, que fala o seguinte: Põe na o conta Viagra dele, é ele que está como- falando o nome, eu não falei. o Viagra, o 3 vezes. citrato de sildenafil, né, que é o nome científico do Viagra, né? 4. Tem um amigo que fala o seguinte, que é mais ou menos aquele cara que tem problema de vista. Ele enxerga bem, mas quando ele coloca os óculos, aí ele Enxerga passa melhor. a enxergar melhor ainda. Né? Fica tudo muito bacana. Mas eu acho que não é só o Viagra, e o doutor certamente vai falar sobre isso. É preciso de verificar se o paciente ou aquele indivíduo que está com problema de disfunção erétil não tem outros problemas, né? A questão hormonal, enfim. E se a parceira do cidadão é uma parceira que motiva ele a ter, né, uma vida sexual ativa. Doutor Pedro, estou entendendo que ele está botando a culpa na mulher, então, do homem ser broxa? É isso?
Na verdade, o sildenafila, o azulzinho, ele é só um facilitador. Facilitador. Então, não adianta tomar uma tonelada de remédio e ficar olhando para o teto. Então, é importante ter uma relação bacana, é importante ter uma relação boa com a parceira, para que realmente o remédio seja um facilitador. Isso quando precisa, porque, como o Carlinhos está colocando, existe um abuso também do uso dessas medicações como para ter uma hiperperformance, para ter uma maratona. E a gente sabe que a coisa não é bem por aí. Acho que a relação tem que ser muito mais natural, né? E a medicação, nos casos que é necessário, pode ser utilizada para facilitar isso aí. Então, essa história de que... Muito obrigado pela imagem, viu? Achei que ia terminar o programa e não ia entrar a imagem. Muito obrigado pela rapidez. Essa história que alguns homens botam a culpa na mulher para o trem não funcionar, isso é desculpa do homem que está com algum problema. Quase sempre, esses problemas sexuais, a questão psicológica interfere muito. A cabeça da gente manda muito nessa parte sexual. Então, não adianta analisar só a questão da medicação e tudo, tem que entender o paciente como um todo e a relação dele com a parceira também. Muitas vezes o problema não é a disfunção apenas, é a questão... Disfunção da cabeça. Da cabeça, né? De cima. Vamos ouvir a nossa Miss Plus Size, Amanda Barros, única mulher aqui hoje. Que prazer. Na mesa. Você viu que já começaram a criticar as mulheres, né? Já botaram a culpa em vocês. Tá vendo? Né? Você viu que o Zé Aparecido falou que a culpa é de vocês. Viu? Falou que os homens brocham por conta de vocês. E eu queria saber a sua opinião. Bom dia, Carline, amigos de bancada, pessoal de casa. Um excelente dia. E um tema hoje maravilhoso. Tema duro de discutir. Mais fácil da gente lidar. Fácil. Muito fácil. E não é o problema das mulheres, não. Eu acho que quando é estimulado, tanto visualmente quanto no tato, a relação a dois tem que ter esse estímulo, não através de remédios, e sim através do prazer, do olhar. Então, se você com o seu companheiro, Carline, tem esse... Não, eu tenho companheira. Com a sua companheira. Tem o meu companheiro, né? Com o seu companheiro? Com o meu companheiro eu tenho que ter. Porque uma vida de casada é difícil, né, gente? Vamos e venhamos. Você ser casada, ter filhos, o dia a dia, é muito difícil. E se você não chegar durante o final do dia, no decorrer da semana, se a gente não tiver um clima, uma estimulação, vai pro brejo. Posso fazer uma pergunta? Deve. Responde se quiser. Sou sincera, você me conhece. Deixa eu ver como é que eu vou perguntar isso. Pergunte perguntando. Algum dia o seu marido pediu uma receita de azulzinho? Carline, ainda não, mas tivemos uma conversa há um pouco tempo atrás de um casal de amigos. Você mandou ele pedir? Não, por enquanto não é necessário, mas ouvi falar uma frase assim: tudo que está melhor pode melhorar. Tudo que está bom pode melhorar. É verdade. Mas será? Eu fico com o pé na trás, tem um monte de perguntas para fazer, doutor Pedro, Eu hoje. também tenho um monte de perguntas e vou fazer, mas diz que tem um monte de imagem de homem meio triste, né? Meio caidaço, etc e tal. O programa de hoje, minha senhora, vai ajudar. Se o seu marido está igual a esses daí, né? Eu também vou falar para você. Eu nunca ouvi falar que homem brocha e vai para o canto da cama e fica assim, pensando, né? Não sei. É assim que fica, homem brocha? Né? Você já broxou, doutor Ricardo? Como todo homem, claro. Como todo homem. É. Já broxou, Zé? Acontece, cara. Doutor, depois o senhor de já 40 broxou? anos, isso pode acontecer. Claro, Pode acontecer. Claro. Eu acho que tudo é uma questão, igual eles disseram. Eu entendi bem o que o Zé Aparecido quis dizer. Porque o nosso negócio é de armar, o delas é de abrir. É muito mais simples. Depois desse pensamento Discordo! Depois desse pensamento bíblico do doutor Ricardo, bota aqui a menina pra cantar, a Dani Moraes. Bota ela pra cantar aí, pelo amor de Deus. A partir de agora não é nada meu. Que devo esquecer tudo que a gente viveu. Você pode ligar a partir de agora pro 31 3209 0005, 31 3209 0005. Eu vou repetir, 31 3209 0005. O dedinho do Carlinhos está fechado lá, na sexta. É o cestão de CDs e DVDs desta semana.
tem CD da menina Dani Moraes, tem do Dom, René Rafael, Cris do Morro, Daniel Maestro, Pereira Viola, Orquestra Ouro Preto e muito mais. Esse Muito Mais é o cantor que eu mais conheço, né? Todo prêmio tem um CD do Muito Mais, né? Fulano e muito mais. Meu Deus do céu. Ligue sem parar, 31 3209 0005. Enquanto você liga, mande a sua pergunta para o Dr. Pedro também, que ele está aqui no programa. Cadê o azulzinho? Cadê o azulzinho? O remédio que está completando 20 anos, o remédio que salvou casamentos, o remédio que, segundo o Dr. Ricardo, arma a barraca. Senhora tem dúvida? Senhora tem dúvida? Mande a sua dúvida. Todo mundo, homem pode tomar? Dá dor de cabeça? Dá batedeira no coração? Mata. Tem que tomar pouquinho, tem que tomar muito, tem que tomar todo dia ou só na hora do trem? Ele vai responder daqui a pouco. Manda sua pergunta pelo Facebook, pelo Twitter, por carta, Sedex, onde só quiser, tá bom? O azulzinho tá na tela, eu volto já. Os homens estão felizes, os homens estão comemorando. Esses homens aí que estão dando risada, gente, é que eles tomaram aquele azulzinho, entendeu? Eles tomaram azulzinho e estão felizes da vida porque o trem está funcionando. E sabe quem receitou para eles? Dr. Pedro Romanelli, um dos maiores urologistas do Brasil, que está conosco aqui no programa. Uma honra para nós, viu, doutor Pedro? Nós estamos comemorando 20 anos do descobrimento ou do lançamento do azulzinho no mercado? Não, 20 anos do lançamento no mercado. Está vendendo e usando. Exato. Eu li um artigo do senhor, tem aí o blog do doutor no ar, está bombando, é um dos blogs campeões de acesso. Tem até o link lá para a gente publicar no Twitter, aí você aperta, vai para o Twitter. Chama Cá Entre Nós. Isso. A saúde do homem discutida sem tabus. Esse aí, aquele SOS Mobilidade Urbana bombom lá no Portal Uai, doutor Pedro Romanelli. E eu li lá outro dia que o senhor estava escrevendo, eu até me confundi. É porque o artigo dessa semana que o senhor falou da testosterona, né? Que o povo está abusando. O senhor estava falando no artigo dos 20 anos que o Brasil é o segundo país do mundo que o povo mais toma azulzinho? Infelizmente a gente não tem muito controle disso aqui no Brasil. Então está acontecendo realmente um abuso. Acho que a medicação revolucionou, ela é ótima para quem precisa. Né? A gente está falando sobre diabetes, hipertensão, problemas que podem causar problemas de ereção. Mas infelizmente a moçada, a turma jovem tem abusado um pouco dessa medicação. Pessoas sem problema querem tentar ter uma melhora e acabam muitas vezes podendo ter alguns tipos de problema, principalmente da questão psicológica, que pode causar uma dependência psicológica. A pessoa só fica segura se ela tiver o azulzinho. Se ela não tomar, ela já... Os jovens, então, eles só estão indo namorar com as menininhas se eles tomarem o remédio. Infelizmente isso tem sido muito frequente. E eles tomam porque o trem não funciona por causa das drogas que eles tomam na balada? Não, talvez muito mais pela insegurança, mas a gente sabe que realmente o álcool e as drogas podem atrapalhar muito o desempenho sexual. Então, é um alerta que realmente que fica para essas questões. Doutor Pedro, tem efeitos colaterais? Tem, existe muito tabu sobre essas medicações, que falam que morreu e tudo. Não é bem assim, é uma medicação muito segura. Quem não pode tomar essas medicações é quem toma aqueles remédios que tomam debaixo da língua, tipo Isordil, Monocordil. Aí é proibido utilizar qualquer um desses remédios. Por quê? Porque pode cortar o efeito da medicação do coração e se aí ele pode acabar tendo um problema cardíaco mesmo. Eu lembro que quando saiu o azulzinho, falava que se tomasse dava batedeira e morria do coração. Dá batedeira? Né? Aumenta a performance do coração? Se o homem não tiver uma atividade física, se ele tem predisposição a ter um infarto, por exemplo, ao aumentar a atividade física, eu acredito que o doutor Pedro sabe mais do que qualquer um sobre isso, ele está correndo risco. Né? Agora, Carlinhos, eu queria, se você me permite, recomendar dois livros que contam um pouquinho sobre a química humana. Né? O Viagra, o Sildenafil, ou o azulzinho. O azulzinho, ele ajuda, mas não é isso que importa numa relação. Né? Tem um livro que chama A Fórmula da Felicidade. Veja bem, é emblemático até o nome. É a fórmula
bioquímica da felicidade. Ele trata muito bem a evolução humana do ponto de vista da bioquímica, né? Vale a pena ler. E tem um outro que chama Mentes Femininas, que é de um psiquiatra da USP, Joel Renaud, é o nome dele, que também trata isso para o universo da mulher, né? Mostrando que a mulher precisa ficar atenta em relação aos seus hormônios, porque o que gera o prazer, ou que gera o desejo, né, são os hormônios, aqueles hormônios que o homem reconhece, né, que a mulher tem e que o homem reconhece nela. Quantos anos você tem de casada? 13 anos. 13. O azulzinho foi inventado há 20. Exato. Então você teve tempo de pegar alguém antes de casar. Sim. Você, antes de casar, transou com alguém com azulzinho? Não, nunca tive essa experiência, Gostaria Carlinhos. de ter? Não, porque eu acho que mas se precisasse, eu acho que a gente recorre ao que tem de melhor no mercado. Mas até então, Carlinhos, eu estou com 41 anos apenas. Uma mulher para contar, para saber se é diferente, né? Se tem diferença? Mas, na verdade, não é. Assim, é um facilitador para quem tem dificuldade. Talvez possa diminuir um pouco o intervalo entre uma relação e outra, isso pode ser reduzido Tem mais um pouco. de uma? Isso. Tem gente que faz mais de uma? Ó, isso que eu queria saber. Que coisa, hein, doutor Ricardo? Doutor Ricardo aqui é da turma do 30 segundos. Não, mas peraí, o que foi? Estão ligando aqui na televisão? Estão ligando aqui perguntando? Não, claro que a gente pode perguntar. Estão ligando? É pelo telefone? Não vou botar no ar não, senão vamos falar palavrão. Não vamos falar palavrão. Fala no meu ouvido aqui, qual que é a pergunta? Hein? Quer saber se o trem... Ah, entendi. Vamos tentar perguntar. Doutor, o povo está ligando aqui para a televisão, perguntando o seguinte, se quando toma o azulzinho, o pênis fica mais tempo ereto? Não, existe, na verdade, pode prolongar um pouco a ereção, mas o principal motivo é melhorar a qualidade da ereção. Que muitas vezes a pessoa tem... qualidade da ereção quer dizer o quê, doutor? A dureza, a rigidez. Ele ficar mais duro. Fica mais duro. Por mais tempo? Na verdade, pode até aumentar um pouco o tempo, mas o principal é a rigidez. É a rigidez. Ele fica mais duro. Então, porque muitas vezes o paciente ele tem uma rigidez, ele tem ereção, mas ele tem dificuldade, às vezes, de manter a ereção, de de uma forma boa. Então, a medicação vai ajudar. Espera aí que o meu diretor está perguntando aqui outra coisa. Que o negócio aqui é duro, gente. Duro. São muitas perguntas. Não. Vocês botam eu para apresentar um programa, tá entendendo? E aí me colocam na situação, tá entendendo? Vocês tomam o trem, vêm em mim e aí quer que eu aguente tudo. Calma, devagar. Minha senhora, a senhora que está em casa, calma. As senhoras de casa estão perguntaram isso aí. Então já respondeu, tá? Que o trem fica mais, né? Forte. Bom, respondeu. Elas querem saber se depois... Olha, eu tô parecendo um médico aqui, tô falando bonito. Elas querem saber agora se depois da ejaculação ele ainda dá um tempinho, dá uma sobrevida, ou se ele já descansa automaticamente, como tem ocorrido nos lares das minhas telespectadoras. Não, normalmente, depois da ejaculação, o homem tem um período de descanso. Relaxação. Automático. Vapt-vupt. Claro então ele não segura a onda mais um pouquinho. Não, claro que cada pessoa é de um jeito, mas o usual é que isso baixe, que ele perca a ereção e tem um período aí de paciência para que depois possa ter mais estímulo e voltar a ter uma excitação. E espera aí que tem mais uma. O telefone está congestionado. A gente aqui, né? Nós estamos na fila. Nós estamos na fila. Eu sabia que esse tema era um tema de grande penetração, mas eu não sabia que seria tanto, né? Agora querem saber, o diretor está querendo saber se a sensação de prazer do homem, as minhas colegas de trabalho, um abraço para a dona Isaura, elas querem saber se a sensação de prazer para o homem muda. Não, é a mesma. Só dá mais segurança para o homem, para aquele homem que tinha uma ereção ruim, que estava prejudicando ele ter uma relação, ficar à vontade com a parceira, vai dar mais segurança para ele ter uma relação, se sentir mais à vontade. Mas não muda. Consultas de graça com o doutor Pedro Romanelli, isso aqui. O senhor tem dinheiro para pagar a consulta. Mas pode perguntar.
Umas? Quanto tempo? Tá chegando pergunta do Carlinhos Nunes, ator. Carlinhos Nunes, meu amigo, ator. Tem pergunta? Já vou perguntar. Quanto tempo antes do ato Ele já sexual ele já quer a receita, pessoa tem Tem que tomar? usar. Trouxe o E bloquinho? quanto É. tempo que... Trouxe. Vou aproveitar o gancho. Peraí. Trouxe o bloquinho? Ele já quer sair daqui com a receita. Pode perguntar. É que é o gancho, é junto. Quanto tempo? tempo Anotando antes da relação que o homem tem que tomar? E, completando, desculpa, quanto tá tempo anotando dura depois... tempo o quê? Quanto tempo dura Dura. após ele começar a fazer o efeito? A gente orienta a tomar a medicação 1 hora antes. 1 hora. 1 hora antes da relação, Boa, mas a gente boa. sabe que depois de 20, 30 minutos já está tendo um bom efeito. E se tomar muito antes, doutor? E aí, essa questão da duração vai depender de se tomar antes, de qual medicação. Nós estamos falando aqui da sildenafila, mas existem outras opções de medicação e cada uma delas tem uma duração. Então, a sildenafila dura de 6 a 8 horas. Não quer dizer que ele vai ficar duro de 6 a 8 horas. Ah, não é na Mas hora, então a tomou duração do vup. efeito do remédio vai é essa. facilitar, né, nesse período, mas existem medicações que podem durar até 36 horas. De período de estar mais fácil conseguir ter ereção. O senhor arrumou confusão. O senhor arrumou... O que foi a pergunta que ligaram agora? Ó, o povo tá ligando para a televisão. Estão dizendo o seguinte, ligaram aqui dizendo o seguinte, que um rapaz marcou um encontro e tomou, mas a moça atrasou. Ele quer saber se daí o trem não vai fazer efeito. Se não tiver estímulo, não vai ter problema nenhum, não vai fazer efeito. Não adianta tomar a medicação sem ter estímulo. Então tem que ter excitação, tem que namorar, enfim, para poder realmente ter o efeito. Carline, tem um negócio nas relações que são importantíssimos. Você já tomou, né? Você falou que já tomou. Eu já experimentei, eu achei assim... E aí você tomou quanto tempo antes? 1 hora antes, uma hora antes. E aí o trem já... ou não? Olha, sinceramente... Tipo ponte tem levadiça. uma coisa muito importante que as pessoas precisam saber. Não, gente, eu É não o sei. cheiro, Carline. Tem que perguntar, Carline, mãe. o que faz? O Acho que engraçado. faz o homem? Vocês vêm aqui com essa cara que sabe de tudo. Pô, Não. responde então, ué. Você Carlinhos. falou Como que o seu marido- sobe? Hã? Como que sobe? Ué, como eu sei o meu dos outros. Você tomou Aí, esse ó. negócio. Carlinhos. Sobe na hora ou não sobe? Precisa de um tempo e precisa de, conforme o doutor falou, precisa ter Não, estímulo, precisa ter cheiro. Você vai pegar Gente, o ônibus. a Imagina química, você vai pegar o ônibus. Você tá no ônibus lá, o trem começa. Como é que faz? A química humana acontece através do cheiro, da carícia. Então é só na do hora que estímulo, encontra? do estímulo visual. Por isso é que eu falo que a mulher tem muita importância. Aquela mulher Doutor que é galã, que né? deixou para lá, ela precisa preocupar, ela precisa, se ela tiver como, ela precisa ir para academia, ela precisa cuidar da saúde dela, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Do outro. Vamos sair tudo com receita. O efeito do sildenafil ou de qualquer estimulante na mulher, como é que funciona? Já existiram alguns trabalhos tentando mostrar... Ela toma? Mulher Não, toma? é uma medicação para o homem. Mas já existiram alguns trabalhos tentando mostrar o aumento da lubrificação na mulher, ou coisas desse tipo. Mas atualmente a indicação é para o masculina. homem. E uma outra coisa importante, viu, Ricardo e Carlinhos? Há pesquisas que mostram que o homem, a partir dos 40 anos, a performance ou o desejo naturalmente vai perdendo com o passar dos anos, né? O senhor sabe dessas estatísticas, me parece que é mais de 40% da população masculina brasileira que a partir dos 40 começa a perder performance. E é isso mesmo? Isso é verdade. Mesmo pacientes jovens, com 40 anos, já podem ter algum problema, mas é importante a gente entender também 2 problemas distintos, diferentes. Uma coisa é a diminuição da vontade, da libido. A outra coisa é a ereção. Porque muitas vezes o paciente ele tem vontade, mas realmente ele não consegue ter ou manter a ereção. E a finalidade dessas medicações é muito mais no sentido de melhorar a ereção, a dureza. E não a questão da vontade, que aí tem outras questões envolvidas. Doutor, não se tem a idade masculina para tomar. Qualquer pessoa pode tomar, não é isso? Qualquer pessoa que esteja tendo algum tipo de problema, que for Sim, avaliado, sim. viu que não tem um problema de hipertensão, diabetes, outra coisa como causa, pode fazer o uso, sim. Né? Então vamos pensar aqui. Se uma pessoa, um homem de 70 anos, faz uso do azulzinho, né? E a parceira dele está na mesma faixa de idade
isso não pode trazer um problema de Desconforto, relacionamento? É verdade, né? Porque Ela já está, né, num nível muito mais baixo. vup. E ele está no auge, vamos dizer assim. Como é que isso funciona? Depende do casal. Essa né? questão da sexualidade nas pessoas mais velhas é um tabu sobre isso, porque a gente fica achando também que as mulheres, depois de 60, 70 anos, não têm vida sexual, e isso também é muito equivocado. Tem assim. pula cerca também, As mulheres tranquilo. E tem, se pode- fizer um acompanhamento, né, doutor, de endocrinologista e ginecologista, que é o que esse livro Mentes Femininas recomenda. Deixa só o doutor né? responder, gente. Aí- Não, mas é perfeito, eu acho que a colocação do Zé. As mulheres, elas se cuidando, podem ter uma vida sexual até sempre, né? Sim. Então, ela tem que ir no ginecologista, avaliar a questão hormonal, questão de lubrificação, que às vezes é um Sim. problema para a mulher. Mas se ela tiver vontade, se a relação for boa entre o casal, Lúdico, né? é possível que isso se estenda É pra preciso sempre, né? ser lúdico, é preciso ter uma Mas relação lúdica, né? Mas a pergunta do doutor Ricardo agora me levou a pensar aqui, viu, doutor Pedro? Você fez uma boa pergunta, viu? Que bom. Você, faz pouco tempo que você está frequentando esse programa, mas hoje você fez uma boa pergunta. Tem Só pouco lembrando, pessoal, que o programa está completando, 8 anos. completou, estamos no 9º ano de exibição. Nunca um programa tão ruim ficou tanto tempo no ar. Um programa tão baixo nível ficou tanto tempo no ar. Muito obrigado a todos. E desculpe a liderança no Ibope também, viu? Chupa! Né? Os caras fazem aquele cenário, aquele tamanho, computador entrando para cá, computador saindo para cá e Nada. E nós estamos aí. nós Eu batendo falo papo que com o povo. fala aí. o que ele quer Nós ouvir. estamos batendo papo com o povo aqui e lá estão broxando. E lá é azul, hein? E estão broxando. Então tá. Voltando. O que ele falou aqui, doutor Pedro, me levou a pensar. E se o homem está casado, né? O exemplo que você deu é de um homem casado. Sim, claro. E se o homem tem problema de disfunção erétil, vai lá, o senhor receita, ele começa a tomar o remedinho. Aí ele começa o trem, dá na madeira de novo, né? O senhor falou que o trem fica igual uma ripa, né? Com a esposa. Todos nós aqui não mentimos, esse programa já teve verdade. Ninguém fica transando com a esposa todo dia. Aqui ninguém mente, né? Porque não adianta fazer essa mentirada aqui. E se o efeito do remédio fica no sangue do cara e o cara fica com vontade de fazer com outras moças fora de casa? Isso pode ocorrer? Como eu falei, o remédio não vai interferir na vontade. A vontade são outras questões envolvidas, da testosterona. Mas o trem vai estar funcionando, né? Vai estar facilitado. Então, se por acaso ele for procurar uma outra relação, vai ter mais facilidade, assim, independente de onde for, né, assim. Mas não é a medicação que vai fazer ele ter uma ou duas parceiras, eu acho que isso não vai interferir. Então entendi. Vai depender da parceira O dele. azulzinho não leva o cara a trair a esposa. Não, de forma alguma. Então o amigo do doutor Ricardo aí de 70 anos está traindo porque é canalha. Aí é preciso Eu procurar vou- um psicólogo, viu, Carlinhos? Aí eu posso... Aí é psicólogo, psicanalista, não está na área da medicina, está na área... Especialista em mobilidade urbana. Não, é outra questão. Carlinhos, né? agora É esse muita casal pergunta de chegando. 70 anos, e se o parceiro está procurando melhorar a sua performance, a parceira também tem que Tem estar que procurar. ligada. Tem Não, tanta ela vovó tem que, gata. ela tem que estar ligada. Mas você já imaginou? Quem se disse que ela o não está parceiro- procurando também? Você já imaginou se o parceiro quer fazer uma surpresa pra parceira? Ela tem mais é que gostar e falar, opa, e ela deixa eu não fazer. Você estava aqui no Preparada. programa do site de casais que estão Estava. procurando pular cerca. Ibirité, né? Que é a cidade que tem mais isso chifre e mesmo. corno do Brasil, né? Com todo respeito, é o site, a todo pesquisa. respeito. As mulheres comprovadamente traem mais que os homens. As mulheres casadas traem mais que os homens. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Prefiro Isso não ser é problema corno, da medicina, não, viu? Não é problema da medicina. Carlos Nunes, um dos maiores artistas, atores, diretores do Brasil. Carlinhos Nunes. Buffet escasso. Como sobreviver no buffet escasso? Um dos maiores sucessos do teatro dele. Ele ligou aqui para a TV para fazer uma pergunta para o senhor. Doutor, eu sempre tomo azulzinho. Ó, Carlinhos Nunes, gente. Carlinhos, a madeira tá comendo. Quem diria, hein, gente? Carlinhos Nunes. Carline, pergunta para o doutor Pedro Romanelli. Eu sempre tomo azulzinho junto com um remédio para dor de cabeça.
Mas mesmo assim, no dia seguinte, a dor de cabeça vem forte. O que eu devo fazer? Um dos principais efeitos colaterais dessas medicações é dor de cabeça. Além disso, às vezes tem uma sensação de entupimento do nariz, às vezes altera um pouco a visão. Então, são sintomas de efeitos colaterais que normalmente são simples e que uma Novalgina, um paracetamol, um medicamento normal para dor de cabeça normalmente resolve. Mas por isso que é importante, antes de começar a tomar essas medicações, procurar no um médico, ver se tem outros problemas de saúde, fazer uma avaliação mais adequada. Então, quem toma azulzinho tem que tomar Novalgina também. Não é todo mundo, mas é comum que aconteça um pouco de dor de cabeça e a Novalgina costuma resolver. Mas nem todo mundo tem essa dor de cabeça. É um efeito Vocês não entenderam. Outra pergunta do Carlinhos Nunes. A maldade dele. Doutor Pedro Romanelli, é verdade, acho que a gente até já respondeu, que os jovens de hoje estão consumindo cada vez mais o azulzinho e mais ainda do que nós, homens mais velhos. O nosso fui eu que botei, viu, Carlinhos? É verdade que os jovens consomem mais? Tem acontecido um abuso dessa medicação nos jovens, sim, e muitos acabam chegando no consultório muito inseguros, dependentes psicologicamente da medicação, porque ele só consegue ter relação quando toma o remédio. Se ele não toma, ele fica inseguro e a cabeça, como o Zé está falando, manda muito e aí acaba atrapalhando. Mande a sua pergunta, viu? Mande sem parar, que o doutor Pedro tem a agenda dele complicada, mas ele pode voltar no programa, né? Ele larga os robôs lá um dia e vem para cá. Última pergunta do Carlinhos Nunes. Boa essa pergunta. Essa pergunta é da série Quem Tem Medo. O câncer de próstata só pode ser detectado através do exame de toque? Não, o exame preventivo de próstata é indicado para pessoas acima de 45 ou 50 anos, depende se tem história na família, e é realizado com o PSA, que é um exame de sangue, e o toque. Então, as duas coisas, o PSA e o toque, a gente consegue fazer esse preventivo. Isso porque o câncer de próstata... Então, tem que fazer o toque. Tem que fazer, porque o câncer de próstata é uma doença silenciosa, a pessoa não sente nada. Então, é através desse preventivo, com PSA, que é o exame de sangue, e o toque, que a gente vai fazer uma avaliação adequada e avaliar o risco desse paciente ter câncer de próstata. Vamos falar disso também, que o Ricardo aqui... Ricardo não, o cidadão Éder, que não veio no programa hoje, ele não veio de medo. O cidadão Éder não veio ao programa hoje de medo de eu perguntar para ele quando é que ele vai fazer exame de toque. Aquela desgraça tem quantos anos? 58? 59. 59 anos, nunca fez exame de toque, porque o medo dele... Eu vou falar português claro aqui, porque a senhora é minha amiga, minha colega de trabalho, eu vou falar. Ele falou que o dia que ele fizer exame de toque, ele vai virar viado. Gente, o cidadão Éder nunca fez exame de toque, porque ele falou que se ele fizer, ele vai virar gay. Tem medo, né? Já tem uma predisposição. Existe isso mesmo? Isso na cabeça dessas éguas? Existe isso? Isso é muito triste, né, Carlinhos? Assim, mas é deprimente. Esse preconceito realmente já diminuiu muito, ainda existe, infelizmente. Caso concreto. A gente vê que, às vezes, as mulheres é que levam os maridos até o médico, o homem tem uma dificuldade de procurar o médico muito grande, de cuidar da sua saúde. Assim só eu mesmo que vou? E a gente sabe que o diagnóstico precoce, descobrir cedo, é o grande segredo. Porque a gente vê pacientes que têm dá essa de machão e que não vai no médico e acaba chegando com uma fase com a doença avançada, a doença já espalhou. Então, realmente, doutor, a gente tem que quebrar, acabar com Você faz? Faço. Após... Sua cara não me convenceu. Faço. De quanto em quanto tempo? De 5 em 5 anos. É pouco. O que a sociedade recomenda é que essa avaliação com o urologista seja anual. Anual. Eu faço de 5 em 5 anos. Mas eu queria fazer uma pergunta. Por que o senhor faz de 5 em 5 anos? Porque eu acho que eu me sinto nessa necessidade. Eu acho. Então o senhor sente a necessidade. Se o médico manda o senhor fazer uma vez por ano, o senhor sente. Mas deixa eu lhe dar uma explicação. manda mais que o médico. Eu, como diabético, eu faço muito exame de sangue em períodos muito inferiores. De 3 em 3, né? 3 em 3 meses. E um dos pedidos é o PSA. Então, o meu PSA está sempre dentro da normalidade. É isso. Então, eu não sinto a necessidade. Não é isto? Isso ou ajuda, eu estou errado? Isso ajuda, sim, o fato do PSA estar normal. E não, dependendo, em alguns casos, a gente consegue flexibilizar o toque, não precisa fazer o toque todo ano. Sim. Então, cada paciente, a gente vai avaliar qual que é o risco dele, se ele tem história na família. Mas a consulta com o urologista deve ser todos os anos. Você eu tenho uma outra curiosidade. Mudou de assunto.
Mas é um assunto muito interessante. A pessoa que faz a cirurgia de próstata, ela perde a ereção? Esses são os grandes temores, que é o problema da ereção e da incontinência, da perda de urina depois da cirurgia. Isso, felizmente, tem melhorado muito. Hoje a gente tem técnicas que, com treinamento, a gente consegue realmente fazer uma cirurgia tentando ter uma preservação melhor. E a grande maioria dos homens consegue recuperar o controle da urina e a ereção depois dessa cirurgia. Então, isso mudou muito. Quanto mais cedo faz, melhor, né? Quanto mais cedo, mais a gente consegue preservar essas estruturas, mais a gente consegue curar. Então, realmente, o segredo é procurar sempre o urologista. Tem imagem dos robôs aí? Diz que o senhor opera, parece um Robocop, é verdade? Com um robô que opera a próstata hoje? Sim, a cirurgia robótica... Nessa foto ali, o senhor fica sentado naquela mesinha do lado? Você fica sentado na mesinha do lado, como se fosse um joystick. Que loucura! É a aviônica, né? A cirurgia robótica surgiu já há 18 anos, mas vem se desenvolvendo muito. No Brasil, chegou a 10 anos. E hoje a gente tem 3 robôs já em Belo Horizonte. A gente tem conseguido oferecer isso para os pacientes. Peraí, doutor Pedro, e o robô vai mesmo? Aquele negocinho vai no lugar certo? Vai. Não dá game over, não dá nenhum problema, não? Não, felizmente... Tem mais precisão, a gente né? tem muita precisão, a imagem é tridimensional, então a gente consegue realmente enxergar com muita clareza. O senhor operava sem, né? Hoje o senhor é o chefão da cirurgia robótica. É melhor para o senhor operar com robô do que sem? É melhor ter esse equipamento, mas a gente sabe que não adianta nada ter o equipamento se não tiver uma pessoa treinada para fazer. Então, uma boa cirurgia de outras formas também é possível fazer uma boa cirurgia. Então, o segredo é ter um bom profissional, um urologista treinado, né, para poder fazer uma boa cirurgia. Mas, doutor, realmente a gente vê falar muito... Quanto tempo demora uma cirurgia de próstata com um robô? Mais ou menos 1h30. É rápido. E sem o robô? Esse tempo não muda muito também, é parecido, talvez 2 horas na cirurgia. O que a gente vê é uma recuperação mais rápida desse paciente. É menos invasivo, né? É menos invasivo, então tem menos dor, menos infecção. O senhor faz mais de uma operação por dia? A gente chega a fazer 3, 4 cirurgias num dia, Carlinhos. Assim. 3, 4? Aí marca assim no bloco, o senhor vai operando uma atrás do outro. Exatamente. Que Deus abençoe o senhor. Continue isso. Doutor, Médico a gente vê falar pedaço de Deus até. Que as mulheres, a grande incidência de câncer é nos seios, nos homens na próstata. Existe alguma explicação para este câncer, essa maior incidência no homem ser na próstata? Existe alguma explicação? É uma questão genética mesmo. É uma questão genética mesmo. E a próstata é um tecido que pode sofrer alterações com o envelhecimento. A gente sabe que se o homem chegar aos 100 anos, quase todo mundo vai ter câncer de próstata. Então, câncer de próstata faz parte um pouco do envelhecimento. E a gente quer descobrir esse paciente com câncer jovem, porque aí o câncer realmente vai poder causar problemas para ele. E nos jovens hoje também o índice tem crescido? A gente tem feito diagnóstico em pacientes bem jovens, assim, 35, 40 anos, mas já há casos. Já há casos. E mas... tem muita relação com alimentação, com bons hábitos, com uma vida... Né, o indivíduo que tem uma vida sedentária, ele está muito mais arriscado. Né? Então, quem tem boa alimentação, quem faz ginástica, né, quem tem atividade física permanente, a chance diminui. Com certeza. E vale reforçar também a questão do cigarro, né? O cigarro está muito relacionado com vários tipos de câncer. Então hoje inclusive a gente tem que tentar... de próstata? Inclusive de próstata. O Pedro, e doutor Google, hein? Chega a gente no consultório assim falando muita bobagem, porque hoje o doutor Google, o nego entra lá, né? Estou sentindo alguma coisa, entra no Google, o cara já fala, estou com isso, né? Chega alguém no urologista falando, doutor, vi lá no Google, estou com isso. Hoje todo mundo tem algum problema. Qual é a maior bobagem de urologia que circula no Google? Não, hoje todo mundo que tem algum problema vai no Google. Eu acho que é uma ferramenta, é um instrumento bom. Acho que as pessoas têm que buscar informação, sim. Mas depois de buscar informação, tem que procurar o médico, porque muitas vezes fica sofrendo por uma questão que às vezes o problema nem é tão grave assim. Então a gente não pode substituir uma orientação médica. Mas é mais ou menos igual ao indivíduo que tem uma disfunção, ele saiu com uma moça ou mesmo com a parceira, ele uma vez falhou, aí ele já começa a colocar minhoca na cabeça de que ele tem algum problema e corre pro azulzinho, né? Se ao invés disso ele procurar um especialista, muitas vezes ele não vai nem precisar tomar o azulzinho. Tem imagem das caixinhas de remédio aí, gente? Estão perguntando, povo de casa, o nome do remédio.
O nome do remédio tem vários, que tem vários laboratórios que fabricam. Mas o princípio do remédio é isso aí, né? Esse é um deles. Um deles? Fala os nomes aí, doutor. Sildenafila é uma das drogas, um dos medicamentos. O outro é Tadalafila e Vardenafila. Mas tudo está na fila. Mas isso que o José está colocando é muito importante. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado de se automedicar. Eu acho que tem algum problema, procurar um médico, porque muitas vezes nem vai precisar dessas medicações. Agora vende sem receita na farmácia. Infelizmente no Brasil a gente não tem controle de várias medicações que causam mortes, inclusive, por causa disso. Então, acho que... Doutor, e esses... Espera só um minutinho. Vende sem receita. Vende sem receita. O senhor recomenda que compre? Não recomendo que compre. Não compre? Não. Vai no médico e pega a receitinha. Vai orientar, saber se precisa disso. Qual a melhor medicação, bater um papo. É verdade que no SUS distribui? Em situações específicas a gente tem conseguido sim. Às vezes pacientes diabéticos ou depois de cirurgia, não é uma coisa para todo mundo, mas quando é um problema de saúde, muitas vezes o paciente consegue. Doutor, sim. É acessível ao bolso do trabalhador? Isso felizmente mudou muito, porque com a quebra da patente, hoje a gente tem vários genéricos, então realmente esse custo diminuiu muito. Diminuiu muito. Mas é acessível? É acessível. Eu estou vendo escrito na caixinha 50 mg. Essa é a dose que toma? Cada paciente vai precisar de um tipo de dose. Tem até o diário, né? Tem até aquele... Qual que é o menor, qual que é o maior? 5 miligramas que se usa... Esse é bom. Toma todo dia, né? Toma todo dia, né? Esse é bom. Existe essa medicação diária, que ela também é uma medicação interessante, mas, como eu falei, tem que tentar entender qual que é a necessidade do paciente para a gente definir qual que é a melhor opção, assim. O Karine, muitas vezes tá na hora de acabar, entende? E começar uma nova vida com uma nova parceira e vice-versa. Né? Muitas vezes o problema é o relacionamento. Muitas vezes o problema é o relacionamento e atribui-se a... Né? Mas deixa eu só fazer uma pergunta antes que o programa acabe. Eu tenho uma dúvida que persegue nós há anos aqui nesse programa, doutor. Porque uma vez foi falado isso aqui, eu falei, aí falaram, você é um idiota. Como sempre, né? Falam todo dia. Mas é o seguinte, o urologista pode ser médico de mulher também, não pode? Sim, 30% dos nossos... Tomaram, bem feito. Não pode? Sim, 30% a 40% dos pacientes são mulheres. Explica por quê. Porque a mulher também tem rim, a mulher também tem bexiga. Tomaram, chupa, então, bem feito. O urologista avalia não só essa parte sexual do homem, mas a parte urinária do homem e da mulher. Agora, ginecologista não cuida de nada de homem. Não. É só aí feminino. Não bate nada. Não. Agora, o urologista pode cuidar das questões urinárias da mulher. Ótimo, um bom ginecologista, ele trabalha junto com um endocrinologista, né? Sobretudo nas questões hormonais, de reposição. As mulheres também têm problemas hormonais, que fazem elas ficarem menos predispostas ao sexo. Isso afeta a relação. Muitas vezes, o problema sexual do casal não é só do homem. Pode ser da mulher ou dos dois. Né? Então, por isso é que é bom procurar especialistas. Eu quero só dar... Fala. Deixa eu só fazer essa pergunta. Hoje, esse programa aqui era para durar a manhã inteira. Fila. Né? Coitada da Ana Maria Braga, se a gente fosse continuar. O nosso querido Zé disse o seguinte, que às vezes você muda um relacionamento, você tem uma nova parceira e você vai fazer o uso do azulzinho. Se você está com uma nova parceira, você vai ter muito mais relações sexuais. Porque você está naquela fase, né, da química. Natural. Da química. Faz o touro no piquete. Pode-se tomar todos os dias? Como é que funciona esse Comer com detalhe? farinha? Se a frequência está muito grande, talvez valha a pena pensar numa medicação diária. Sim. Né, que é uma dose mais baixa, você pode tomar ela todos os dias. Mas realmente tem que avaliar cada caso para ver qual que é. Esse povo não trabalha, não? O que não pode é ir para a farmácia, viu, Carline, né, doutor? O que não pode é ir para a farmácia, comprar e tomar indiscriminadamente. Eu fui comprar um remédio para coluna anteontem. Tinha sabe onde bota lá? Chocolate, tudo no caixa lá para você pegar. Tinha 3 embalagens grudadas, promoção. Isso mesmo. Esse negócio, não sei o que, na fila aí. 3 grudadas na promoção. Porque, na verdade, Carlinhos, se você tomar pouco, né, e tiver uma atividade física, você não corre o risco de ter um infarto. Então, não mata, né? Não está correndo risco de vida, mas corre risco de dependência. Eu só quero deixar claro aqui, fazer um merchanzinho agora para vocês, que o doutor Pedro Romanelli, esse moço aqui,
Esse moço é um dos maiores urologistas do Brasil. Ele não está aqui hoje de graça, não, tá? Eu convidei ele porque ele é uma fera, porque ele é um homem da robótica e porque ele é meu médico também. Convidei ele. Dá para você mostrar a mão para E eu queria dizer que ele é o meu médico porque ele tem a mão pequena, tá entendendo? E ele já aprontou muito comigo, tá entendendo? Porque você chega no consultório, a primeira coisa que ele fala assim, Carline, já está na hora de fazer o exame de toque, viu? E às vezes passou só 6 meses. Ele é muito sacana, mas ele é muito competente. Imagina se a mão dele fosse do tamanho da do Ricardo, hein? Então, eu quero dizer para vocês, o cidadão Éder da vida, vocês são medrosos, vai lá, marca uma consulta com ele, é difícil, né, conseguir, mas marca uma consulta com ele, porque se você tem medo do dedo, então você não vai sofrer, tá vendo? Marca uma consulta, porque esse homem é um santo, além de ser muito competente, é um lord, é um inglês, é gentil, é uma pessoa de um coração maravilhoso, só me sacaneou uma vez, porque eu tenho pedra no rim, ele me sacaneou, eu ia viajar, eu tive que operar a pedra no rim, que era um paralelepípedo, ele me botou um tubo dentro do meu rim, um troço que eu esqueci até hoje, né, chamava duplo J, ele falou para mim, isso aí não tem problema nenhum, Carline. Eu falei, doutor, mas esse negócio, esse cano vai ficar aí dentro do meu rim aí? Eu falei, isso não causa problema nenhum, você pode viajar à vontade e sair de férias. Nenhum problema. Ele falou assim, 1% das pessoas que botam esse troço tem problema. Regaçou com as minhas férias. Fiquei com dor as férias inteiras, incomodava. Meu Deus. Olha, talvez suas férias, hein, Galinha? Você aprontou comigo. Foi a única vez que ele aprontou comigo. Mas foi bom, porque na cirurgia ele fez o toque aquele ano. Aí, ó. Então eu fiz o toque com anestesia. Com anestesia. Boa, foi ótimo. Carline, eu queria perguntar uma coisa pro Dr. Pedro. Tem gente que o Rapidinho, azulzinho tá acabando. toma meio. Qual que seria essa Pro seu marido? meio? Não, eu queria saber qual que é a função de tomar meio comprimido? É medo? Não, a ideia é tentar a menor dose que o paciente precise. Então, E a gente associada pode ao começar... álcool, isso como qualquer remédio traz suas consequências. Qual seria a consequência associada ao álcool? O álcool atrapalha a ereção, né? Numa quantidade um pouco maior, ele atrapalha a ereção. Então, o ideal é que se evite, especialmente a sildenafila, pode cortar um pouco do efeito do remédio. O álcool corta. O álcool corta o efeito do remédio. E o genérico tem a mesma função do que eu vi ali É a no mesma passando, coisa, a mesma coisa. É a mesma medicação. Né? Eu quero a mensagem final do Dr. Ricardo Tavares, que vai pegar a sua receitinha logo depois do programa. Olha, hoje... Gostou, né? Gostei muito. Hã? Gostei. Tirou tantas dúvidas de tantas pessoas. O senhor que estava com a cabeça cheia de dúvidas. Pessoas. Olha, Agora... depois desse programa, o meu abraço e o meu pedido vai para aquelas pessoas, aqueles homens que estão tristes, que acham que o problema de ereção não tem solução. Por favor, vocês viram no programa que tudo é possível. E outra coisa, procurem um urologista, vão fazer o exame de toque, porque a vida nesta encarnação só tem uma safra. Achei que você ia fazer propaganda, igual do outro canal. Zé Aparecido Ribeiro, sua mensagem final. Marlene, nossa mensagem para quem está nos assistindo, os casais que estão nos assistindo, é que muitas vezes não é a medicina, não é o azulzinho que vai resolver, mas é tornar a vida mais lúdica, né? Brincar um pouco mais. O sexo não pode ser uma obrigação, né? E nem ser tratado como algo que exija a medicina. É brincar, é ser lúdico. E olha, costuma nessa brincadeira as coisas andarem e não precisar de azulzinho, não. Amanda Barros, nossa miss. Pegando o gancho, justamente isso. Vamos fazer os casais a vida mais feliz, né? Um beijo para todos vocês. Adorei o programa e o tema de hoje. Muito obrigada e boa restinho de semana para vocês. Encerrando o nosso programa, um prazer receber o Dr. Pedro Romanelli. Quero que o senhor volte mais vezes aqui, que o trem bombou, viu? E tem mais umas 500 perguntas que chegaram que não deu tempo de fazer. Estou à disposição, Carlinhos. Acho que a mensagem que fica é o homem cuidar da sua saúde. Ótimo. Acho que os homens têm que fazer atividade física, tentar ter um peso adequado, né? E a questão sexual faz parte disso tudo. Acho que o homem tem que parar com essa bobagem e cuidar da nossa saúde mesmo. Muito obrigado. Um prazerzão te receber. Obrigado a todos. Obrigado ao meu diretor. Obrigado a Ponto M. Obrigado a Sarinha. Ô, gente,
amor de azulzinho fica, né? Então, vocês têm que procurar um médico. Está precisando? Vai procurar um médico. Fica com essa história aí de que tem medo, de que é isso, né? Enquanto o diretor procura, eu tenho que deixar essa mensagem para você. Primeiro, exame de próstata. Tem que fazer. Não vem que você fala, dedado. Que dedado o quê? Vai lá fazer. Não faz exame de tudo? Vai fazer. É mais um exame que tem que fazer. Tá entendendo? Tem que parar com essa frescurite de não fazer. Tá bom? Tem que parar. A senhora que assistiu o programa de hoje e está achando que o seu marido está meio desanimado, conversa com ele. Leva ele, marca uma consulta, vai junto com ele lá no doutor Pedro. Ele não falou que tem tanta esposa que leva o marido? Vai os dois conversar lá, vai ver, não vai nem precisar do remédio. Vai ver a sua paranoia dele. Ou se precisar, vai receitar. Tá bom? Bota a menina cantando, a Dani, né? Já que o meu produtor está preocupado com o meu diretor de pegar a receita na saída do programa, a Dani Moraes, com o telefone na tela, canta para vocês, 31-3209-0005, tudo azul no TV Verdade hoje. Até amanhã, gente. Juízo, viu? Vocês que vão tomar o trem. Juízo. Tchau. Que mando na minha vida, foi no contrato proibido recaída, muito obrigada mesmo. Aonde que eu assino que a partir de agora eu que mando na minha vida, põe no contrato.